África Ocidental sempre foi uma região de grande mobilidade de pessoas, mas desde há cerca de 20 anos, a deterioração das condições económicas, climáticas e sociais levam cada vez mais crianças e jovens a deixarem as suas famílias à procura de um futuro melhor. Há dois tipos de destino. O primeiro pode ser definido como uma deslocação de uma zona rural para uma zona urbana, no interior de um mesmo país. Mas a migração pode estender-se a toda a sub-região da África Ocidental. Hoje, um grande número de crianças deixam o seu país de origem para a sub-região da África Ocidental. Em geral, as migrações se font de pays secs. Geralmente, as migrações fazem-se de países secos para as zonas costeiras, onde as crianças pensam poder encontrar trabalho nas fazendas e procurar um rendimento. Esses menores partem cada vez mais jovens e não têm experiências para fazer face aos numerosos perigos e aos traficantes que os apanham pelo caminho. Essas situações os fragilizam e medidas para assegurar a sua proteção devem ser implementadas. Em 2005, a iniciativa do SSI, o Serviço Social Internacional, e do IDE, Instituto Internacional dos Direitos da Criança, os países da sub-região da África Ocidental e organizações internacionais decidiram colaborar e mobilizar os seus recursos para acolher as crianças e os jovens em situação de vulnerabilidade, afastados das suas famílias. Criaram assim a rede regional, denominada ERAO, a Rede da África Ocidental. Essa rede de atores forma uma cadeia de intervenção necessária para assegurar a proteção da criança. Funciona de maneira transnacional, tendo como objetivo a reintegração da criança no seu país de origem, passando pelas seguintes etapas. Em primeiro lugar, a criança é identificada numa situação de precariedade. Ela é acolhida num lugar seguro e as suas primeiras necessidades são cobertas. É ouvida e seguida por uma pessoa de referência que faz uma exposição das suas necessidades e dos seus desejos. Após as informações prestadas pela criança, a procura da sua família é efetuada pela rede ERAO. Se a avaliação socioeconómica da sua família é positiva, a criança é reintegrada. A criança ou o jovem beneficia de uma reinserção, seja no domínio escolar, seja numa aprendizagem ou diretamente no mundo do trabalho. Paralelamente, as famílias são apoiadas para melhorar a sua situação económica. Um mecanismo ao redor da criança é implementado para assegurar o seguimento e o bom desenvolvimento da sua reinserção, a fim de a fixar permanentemente. Ao longo de todo o processo, a criança é informada, as suas preocupações são tomadas em conta e as suas decisões são acompanhadas com a sua participação, tendo em conta a sua idade e a sua maturidade. Este filme mostra o acolhimento transnacional de crianças entre o Mali e o Burkina Faso. A ERAO permitiu estabelecer uma comunicação mais ativa entre os atores, necessária, tendo em conta o número de casos importante. Numa tal organização, a comunicação é com efeito muito importante, especialmente por aqueles que trabalham com crianças e jovens em situação de rua. Esses jovens são muito movimentados e se a comunicação não for fluente entre os diferentes intervenientes, haverá muito desperdício. O trabalho em rede, os encontros regionais e a partilha de informações permitem de saber exatamente o que foi feito e o que falta por fazer para cada criança, a fim de responder no máximo à sua necessidade. Para reforçar a comunicação entre os diferentes países membros, organiza-se cada ano o Comitê de Pilotagem da ERAO. É o comitê no seio do qual se reúnem os diretores nacionais da proteção da infância de todos os países membros. O seu papel é de dar uma orientação estratégica ao programa. Essas diretivas são então transmitidas aos coordenadores ERAO de cada país membro. No terreno, esses coordenadores trabalham com os diferentes atores sociais, parceiros do programa, na reinserção de crianças vítimas de tráfico ou de migração. Chamo-me Djibril Koné, tenho 18 anos e vivo no Burkina Faso. Sou ajudante mecânico. Depois de vários insucessos na escola pública, Djibril foi enviado pelos seus pais para o Mali.
Estive numa escola corânica no Mali com o meu irmão. Na escola tinha que me levantar muito cedo para estudar. Em seguida, partia-se mendigar. Fui maltratado, então fugi para Bamako. Na rua era livre, podia tomar iniciativas, enquanto que na escola corânica era prisioneiro. Les jeunes, quand ils évoluent en rue, ils créent un groupe, une famille. Ils ont des liens forts. Os jovens que crescem na rua criam um grupo, uma família. Têm laços fortes entre eles. Qui partagent le même quotidien. Et Djibril, nesse meio, está mais à vontade, porque se sente mais livre. il est en famille, il est libre. A rua é como uma droga. Não é sempre fácil fazer sair uma criança da rua. Na rua, sentes-te bem. Ninguém te perturba. Os teus pais não estão presentes para te fazer a moral. Fazes o que queres. Podes comprar toda a comida que queres com o dinheiro que ganhas. Não te apercebes que isto é mau para ti. Como Djibril, a Sophie beneficiou da RAO. Na sequência de diferentes familiares, ela fugiu de casa. Aos 15 anos, ela vivia na rua, onde vendia o seu corpo em troca de alimento ou de um lugar decente para dormir. Eu vivia num gueto. Na rua estava perdida, mas não queria regressar à casa dos meus pais. Preferia ficar na rua. Quando não tinha onde dormir, ia ter com os guardas do parking. Eles aceitavam-me e deixavam-me dormir no parking em troca dos meus favores. Hoje, a Sophie trabalha como educadora de meninos de rua no seio da Associação Kyogo, coordenadora da RAO em Burkina Faso. Estou orgulhosa de ter deixado a rua e trabalhar aqui. Djibril e Sophie não são casos isolados. Cada dia, crianças são identificadas pelos atores da RAO. A identificação faz-se principalmente através de rodas de rua pelas ONG locais. E lors des tournées de rue, elles peuvent rencontrer des enfants. Quando uma criança estrangeira é identificada, durante uma dessas rodas, ela é diretamente referenciada à rede RAO. Il y a un acteur important d'identification qu'il faut pas laisser. Um dos atores principais da identificação é a polícia. Um dia caímos na rusga da polícia. Perguntaram-me se era maliano, respondi que vinha do Burkina Faso. Perguntaram-me se queria voltar, respondi sim. E eles me integraram ao Enda Mali. A criança foi levada para um centro de acolhimento, de escuta e de alojamento, a fim de beneficiar dos serviços ligados ao alojamento, à restauração, à saúde e ao apoio psicossocial. Dès que l'enfant est référé au niveau du centre Kanouya, il a une prise en charge. Quando a criança chega ao centro, ela é acolhida pelos educadores. Ela é, antes de tudo, identificada, depois posta em confiança pelos educadores, que se asseguram se verdadeiramente ela quer ficar neste lugar. O objetivo é de cortar a criança da rua. Assim, cada criança é acolhida por um educador que fica constantemente à escuta das suas necessidades. Uma vez que a criança estiver bem integrada no centro, são-lhe propostas atividades que ela pode escolher no âmbito do seu interesse. Entre as formações propostas no centro, a escola é uma delas.
O educador põe todo o seu talento na sensibilização, explicando à criança a importância da família, de onde ela veio e para onde deve ir. Durante as discussões, explicaram a importância da família e a relação pai-filho. Meu educador aconselhou-me de deixar de fugir. Gostei deste discurso e dei o meu acordo para reencontrar a minha família. Quando uma criança se encontra num centro de acolhimento, recolhem-se as informações sobre ela e entramos em contacto com a RAO do país de origem da criança. Assim que se põe à disposição essas informações, a estrutura desencadeia a busca da família a nível do seu território. No caso de Suleiman, nós contatamos a Associação TIE, com a qual trabalhamos regularmente para a busca de famílias. Esta associação entrou em contacto com a Direção Regional da Ação Social de Banfora, onde residem os pais do Suleiman. Encontramos os pais do Suleiman e avaliamos a situação familiar. Esta avaliação social da família nos permite, como ator, de determinar se a família está apta para receber a criança e se ela tem potencialidades econômicas. Disseram-me que se a busca for concluinte, eles me integrariam à minha família. Graças a Deus, eles encontraram o meu lar e programaram o meu regresso. Logo assim que a família for identificada, um kit de base é-lhe preparado, contendo calças, camisas, sapatos. A criança é acompanhada por um educador que cuida dele durante todo o trajeto. Disse adeus aos que encontrei e deixei uma mensagem aos ausentes. Todos me desejaram boa viagem e fui embora. Solo nyumanin tara. Solo nanga numa ngurun di mawla ambi ñokoy. Ala ka ñokoy. Bye bye. Bye bye. No caso de um regresso de criança burkinabé identificada num outro país, o Estado é garante da criança e o acolhimento se faz sempre a nível de uma autoridade estatal e a entrega realiza-se a nível do Estado. No caso de Suleiman, a parte maliana remeteu a criança ao Estado de Burkina Faso, que autoriza depois a RAO Burkina a efetuar o regresso da criança na sua família. Eu vos remeto oficialmente Suleiman para que possam acompanhá-lo à sua família. Merci beaucoup, monsieur. Como as crianças provêm de diferentes países, há muitos processos administrativos entre as embaixadas e os ministérios dos negócios estrangeiros. Como estrutura estatal, o nosso papel é de facilitar essas diligências. Nous facilitons justement les démarches. A entrega da criança ao Estado foi feita e nós procedemos agora ao regresso da criança na sua família.
O meu pai tinha prometido de construir uma boutique para mim. Fiquei com ele, mas nunca houve boutique. Fui obrigado a fazer pequenos trabalhos. E quando regressava à noite, ninguém lavava a minha roupa suja. Tinha dificuldades a lavá-la eu próprio. Hoje desejo que o meu pai cumpra a sua promessa. Gostaria de construir uma boutique e uma casa na minha parcela e viver nela em paz. Quando cheguei na minha casa, sentia felicidade. Meu pai respeitou-me, cumprimentámos-nos, mas não sei o que vai acontecer agora. Quando tivemos a entrevista com Suleiman, ele disse-nos que estava contente de regressar para a sua casa e a rever os seus pais, mas que estava muito preocupado com a sua roupa. Visto que ele tem uma deficiência a nível de uma mão, como vai fazer para lavar a sua roupa? Nesse tipo de situação, procede-se a uma intervenção familiar que se faz sob forma de uma animação de grupo, mas também sob forma de acompanhamento individualizado. A animação permite facilitar a integração da criança na sua família e o acompanhamento individual permite de resolver problemas práticos. Em todos os casos, a RAO será presente para acompanhar essas crianças na implementação do seu projeto. O caso de Djibril é um caso interessante, porque mostra que a RAO é uma rede muito coerente com etapas claras. Quando Djibril regressou pela primeira vez, duas etapas não foram respeitadas. Primeiramente, a reintegração à família. Não basta devolver somente fisicamente a criança na sua família. Esta deve ser um parceiro com o qual se possa partilhar e identificar os problemas a resolver, para sanear o ambiente familiar e para que a criança possa bem crescer. Esta etapa não foi bem feita. A segunda etapa é a reinserção em torno de um projeto de vida. Essa etapa não foi respeitada. E o Djibril voltou para o Mali. Meu irmão mais velho obrigou-me a seguir uma formação que não me agradava. Não quis ir, ele bateu-me e por isso voltei para o Mali. Quando uma criança parte desta maneira, a vida é muito difícil, porque não se sabe nada da sua forma de viver. Eu ficava muito preocupado e muitas vezes aquilo não me deixava dormir. Um mês apenas depois do seu regresso, Djibril encontra-se de novo na rua. Mas muito rapidamente a sua família lhe fazia falta. Conseguiu contactar ele mesmo com os educadores da ONG ENDA, coordenadora da RAO no Mali, para que eles organizem o seu regresso. Disse que desejava fazer uma formação. Meu pai encontrou-me uma formação como vendedor na estação de gasolina. Fez-me prazer de ver uma criança que estava na delinquência no Mali e que voltou para a sua família no Burkina Faso.
A nossa missão conjunta era de proteger essa criança. Mas isto obrigou-nos a trabalhar muito para o seguimento. Seguimos-lo no seu trabalho e tivemos contactos regulares com o seu patrão para verificar que tudo estava bem. Chamávamos-lhe a atenção de que estávamos lá para o proteger e guiá-lo se tiver a mínima dificuldade. Hoje sinto uma mudança positiva entre os meus pais e eu. Sou bem integrado na oficina e estou a progredir na minha função. Se continuar seriamente nesta formação, eu poderia tomar conta do meu futuro. E poderia cuidar da minha mulher e dos meus filhos. De manhã, ele levanta-se correndo para ir ao trabalho. É graças a vocês e ao Sr. Sanao da Associação TIAE que hoje tudo se passa bem com o Djibril. Desejo que tudo continue assim. O melhor salário que se pode ganhar como educador é quando se vê uma ação que tem um resultado positivo para uma criança. Eu digo às crianças que ainda vivem na rua: regressai para casa. A rua não é boa para nós. A rua é uma impasse.